casa, São Paulo. Ah, você não está lá mais na Granja? Então, nós estamos gravando a Não, reunião eu do não dia moro mais na Granja. 28 de fevereiro, meio-dia de 2025, com Rosalie, Fernanda, Bia, Wilson, para tratar de assuntos do curso de formação em Self-Healing. Bom, vamos lá. Depois eu te conto. Ficou muito formal isso. A entrada. Desculpa, Ai, gente, tá certo. a Não, formalidade. imagina, tá certíssimo. É só para deixar É que, gravado e, para, inclusive, para poder ver, a gente poder ver depois, que a gente vai estar, nós estaremos tomando alguma situação, tomando, né, uma decisão mais importante, assim, talvez, né, e eu acho que a gente poderia, eu mandei aquela informaçãozinha de como seria a nossa parceria, né, sim, o, vou pegar aqui. cadê aqui? Mostrei aqui, Se pudesse ampliar para a gente estar. É isso que eu ia falar. Você pode ampliar o tamanho da letra, Wilson? posso, Aí, me deu. aqui já tá bom, ou mais? Tá ótimo. Tá bom. Beleza. Opa, não, deixa eu voltar, então, aqui. Ficou demais que saiu do. Isso. Assim dá para ver? Um pouquinho mais, estava Um melhor. pouquinho mais aberto. Tiquinho de nada. Isso. Aí, tá ótimo. Maravilha. Parece exame de oftalmo. Exatamente. Agora, não, mas assim. Vai lá. Bom, então, assim, a gente tem que pensar, né, nessa continuidade desse negócio como uma organização de quem somos nós primeiro, como é que nós vamos nos posicionar. Tem uma coisa que é da empresa, então, quando eu marquei aqui sociedade, de e aí quais são os parceiros, né? Que, por exemplo, eu sei que tem as pessoas que estão super querendo colaborar, não vejo aí no caso da Fernanda, né? E querendo participar, e a Ana Paula também, que ofereceu um dinheirinho, a Bia super afim, né? E dentro de uma sociedade que já tinha constituído com a Rosalie saiu, agora parece que está voltando. E aí, nesse processo todo, a gente precisa pensar, porque uma coisa que eu percebi, uma reflexão que eu tive esses dias, assim, né? Que para o negócio poder funcionar mesmo, a gente tem que estar em cima, né? Então, mesmo assim, o primeiro tópico, que é a questão da sociedade, eu acho que é importante a gente ter claro, assim, quem são os gestores, né? De todo, para a empresa poder funcionar, né? E eu penso assim, que a sociedade são pessoas que vão estar assumindo tarefas e comprometimento. E não pode ser a mesma tarefa entre eles, porque senão não faz sentido, né? Então, assim, qual que é a responsabilidade das pessoas que estão entrando, né? Para que, assim, a gente não tenha nem que se preocupar que esse sócio vai estar cuidando disso, né? Assumindo a camisa mesmo. Claro, tem uma coisa que é mais pensando em marketing digital, que são essa coisa aqui, criação de conteúdos para as campanhas, né? Isso aqui é uma coisa que não tem como, quanto mais pessoas estiverem envolvidas para mostrar uma cara de um negócio assim mais constituído, é muito importante, né? Então, a princípio, bom, tem essa coisa da sociedade da empresa, e a empresa que a gente já está montando sobre o próprio Instituto Corpo e Mente Self-Healing. Nessa configuração, eu estou achando que talvez não seja nem necessário abrir uma outra empresa no primeiro momento, e mais sim criar um modelo de negócio e criar um contrato de sociedade dentro da empresa que já existe, né? A minha, no caso, ou talvez rever como que fica a razão social. Tudo isso tem que ver com o contador. Eu estou falando isso para quê? Para diminuir custos e poder ser em vez de ser uma empresa focado em Instituto Corpo e Mente Self-Healing, ser uma empresa de cursos, né? Que, inclusive, vocês podem dar cursos dentro desse modelo, no novo modelo, e ter a sua marca, enfim, a sua coisa dentro, para poder ter uma esteira de produtos. O Christopher me procurou essa semana, querendo que
claro, me chamando para ir lá participar do negócio, que a princípio eu não vou, porque é R$ 2.000, para participar um sábado, por encaminhamento, que eu acho que nós já estamos no negócio, a gente tem que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então, é Claro. isso que eu estou pensando sobre essa real necessidade. Eu vou voltar a falar com ele essa semana, ou depois do carnaval, para pensar direitinho no que iria agregar um negócio como esse. Mas, assim, é importante a gente saber que trabalho tem e muito, né? E aí, no caso, tem a questão que a gente precisa resolver, quantos porcentos cada uma dessas pessoas estariam aqui como sócio, né? A Rosali chegou a falar que a Sula entraria. A Sula vai escutar essa gravação, eu já falei isso para ela, então é uma coisa que me preocupa, é a disponibilidade de tempo, né? Dela, de qualquer um, assim, para poder assumir o negócio, porque vai ter que arregaçar as mangas e tocar, aquilo que tem que ser, né? Então, essa é uma coisa. Se há necessidade de ter alguém para dividir essas tarefas primeiras aqui, como a estratégia do negócio, que estão mais explicado embaixo aqui, assim, né? Então, teria os parceiros, né? Fora isso, da sociedade, os parceiros, que eu conversando com a Bia falou que poderia assumir essa posição aqui, de ser uma coordenadora acadêmica, de ver o conteúdo que vai estar saindo no curso. Eu achei isso ótimo. Ela já vai estar, além de nos estar ajudando, vai estar cumprindo a função de olhar tudo e falar para o MEI que está tudo bem, né? E aí os coordenadores dos módulos, aqueles que a gente falou, que serão remunerados, os professores também vão ser remunerados, né? E tem a questão dos investidores, quem são, como é que quer fazer, como faria, né? E aí a participação nos investimentos Tá, e nos já lucros, leram quem isso, a gente serão? já Bom, aí viu. assim, vamos falar então de cada um. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa geral Eu sobre isso? quero, porque eu acho que você está Também. voltando atrás a algo que a gente já resolveu na última reunião. Estou achando O que, estranho. o quê? Eu não estou em sociedade nenhuma. De Bia, você não novo. está aqui na sociedade, você está como Então, a parceira. Fernanda A também não está. sociedade são as pessoas que estão. Quem Isso a são gente as pessoas? a Rosali falou, tinha saído, falou que está, e Mas eu aí não sei a Rosali se ela está, se ela não está. Agora é hora de ter claro. Na sim, sociedade, ela está? Então, eu falei, E aí a gente não para de ficar é, perguntando quem está na sociedade, Wilson. eu Posso ver? ficaria se Bia, tivesse outra Bia, pessoa. desculpa, eu sei que você deve estar nervosa, mas eu estou muito cansado, Mas é acordei que às 6 vamos horas, rápido. mas Vamos eu embora, bola só para peço frente. respeito, só respeito, tá? Tá, É desculpa, um ser desculpa. humano que está aqui dando duro, só Eu olha que sei, tem ser tá humano, bom. tá? Desculpa, pode falar, Rosali. Não, eu falei que eu continuo se tivesse uma pessoa para dividir essa meia parte comigo. Se não tiver ninguém, eu não quero assumir isso. Entendeu? Que eu Então é não uma tenho. conversa que vocês teriam que ter com a Sula, não é? Então, Vocês. é o que eu aguardava, né? A Sula não pôde, aí naquele horário que a gente podia e tal, e aí o Wilson conversou com ela, mas eu não sei até agora o que a Sula falou a respeito disso. O que ela falou, Wilson, a respeito disso? Ela queria assistir uma reunião para saber se ela poderia, ela sentir, né? E que ela não teria nenhuma resposta para dar. Inclusive, existe a possibilidade dela se mudar para o Brasil daqui 2 anos. Então, tem tudo isso rolando, então ela está vendo, ela tem muita vontade de nos ajudar, mas em termos de estar na sociedade, ela disse que precisaria sentir mais. Eu mandei esse, esse documento aqui que a gente está vendo para ela ver, né? E ontem, como a gente estava com dificuldade né, de definir esse horário, né? E aí tem essa questão que ficou, né? A gente ficou de ver isso aqui assim, como que a gente faria, né? Só isso. Então, nesse ponto, a gente não vai poder avançar hoje. Mas acho que não ia haver o negócio do que a moça lá tinha feito proposta da agência? Não era essa a conversa? Não, isso ele já mandou para a gente. Eu Então, já mandei para vocês olharem. Então, Né? eu achei um valor absurdo, que pelo menos para a minha realidade, é impossível, porque, além de tudo, tem uma boa parcela disso tudo que é mensal. Eu não tenho essa disponibilidade de grana de colocar isso para fazer propaganda, entendeu?
É, Em relação falar, ao... Fernanda? A Fernanda queria falar alguma coisa? Eu queria, porque eu até dividi isso com o Wilson nessa semana, pessoalmente, mas eu estou achando muito importante a gente andar par e passo, quer dizer, na última reunião a gente falou muito de já ir criando os módulos e fazendo e tal. Por outro lado, nós precisamos também entender, e eu acho que é aí que a gente engripa o tempo inteiro, em quanto custa esse investimento. A gente precisa ter uma estimativa, não dá para a gente surfar numa coisa que vai acontecendo. Quer dizer, nós temos agora uma mulher de marketing que fala 9 mil por mês. No mínimo. Aí vamos ter um aporte de dinheiro para hospedar a plataforma, não sei como, sei lá, eu sei que é um monte de gasto, e gastos que vão acontecendo. Para mim, isso soa assim, eu estou numa nebulosa, eu não tenho a menor ideia de quanto é esse aporte inicial, quanto vai ser mensal. Eu acho que a gente precisava ter um mínimo de planejamento, até para poder convidar pessoas para entrarem nesse investimento, até para pedir ajuda, ou, por exemplo, a Paula que se dispõe a dar, ela falou dar 5 mil reais, a gente fala, bom, 5 mil reais não faz nem cosquinha no que a gente precisa, então vamos conversar com ela melhor e ver, mas para isso, porque eu não vejo a gente saindo desse lugar que nós estamos de conversa, sem a gente ter um desenho, assim, uma visibilidade de qual é o nosso tamanho, quanto a gente precisa para existir nesse negócio. Senão ninguém vai querer assumir nada, ninguém vai querer investir, a gente não sabe quanto. Uhum. É que varia muito na questão do marketing, né? Você viu? Isso eu entendo, Bia, mas só interrompendo mais um pouquinho, mas eu entendo também que assim, a gente precisa, o marketing vai depender de como a gente vai lidar, mas aí a gente tem assim, um planejamento, né? Para eu soltar um módulo, eu vou precisar pagar ou não pagar, custa quanto o profissional que vai fazer o filme, custa quanto, somos nós, mas custa quanto o marketing mais barato, mais caro, médio, custa quanto fazer a propaganda, editar, deixar isso em ordem. Para mim, nada, eu não estou entendendo quanto custa Deixa nada. eu dar um parâmetro para vocês, assim, porque eu acabei de terminar uma reunião com o Facebook, né? Tá. Porque a gente precisa, porque para mim, o que é marketing, o que é o custo de marketing mesmo, o custo real, porque esses valores que estão falando assim, é para arrumar casa, para não sei o quê, papapá, e aí depois o tráfego está envolvido, só que a coisa principal que a Rosalie, eu acho que a Rosalie sentiu muito, né? Eu tenho muita pena, assim, do trabalho, da dedicação, a nossa, dela, e a gente não teve resultado na gestão de tráfego. O que é a gestão de tráfego? É aquele dinheiro que você coloca nas campanhas, que eles pegam as pessoas adequadas, as pessoas que querem escutar o seu assunto, e entram e começam a te seguir, por quê? Tem afinidade. Nós tivemos, tá certo, tivemos vários problemas, Pix, etc, não vale aqui colocar, mas o custo é depois que a casa estiver arrumada, o quanto a gente, vamos supor, o cara sugeriu, perguntou, quanto que você pode pôr mínimo por dia agora? Falou, mínimo R$ 50 por dia para qualificar, para aprender, para o Facebook aprender quais são as pessoas que de fato vão estar querendo acompanhar as minhas coisas. Depois do aprendizado, qualquer alteraçãozinha que você faz, volta para o aprendizado. Então, você tem que ter uma estratégia de tráfego muito inteligente e na mudança de valores, tudo na escala, que você não muda aquilo que ele já aprendeu. E essa é a arte, esse é o ponto principal. Claro, se você faz tudo isso numa linguagem que não é adequada, num design que não é bonito, numa apresentação que não é profissional, que não sei o quê, tudo que você investiu cai abaixo, porque as pessoas vão olhar e vai falar, não são profissionais. Então, esse trabalho de base de marketing é muito importante. Mas, depois, o quanto que a gente vai crescer é o tanto de dinheiro que a gente tem. Vamos supor, eu fiz uma conta, vamos supor que a gente tenha 20 alunos.
Os 20 alunos seria só para pagar a Márcia. 20 alunos Sim. por mês só para pagar a Márcia. Então, a gente precisa ter muitos alunos. Se a gente precisa ter muitos alunos, a gente precisa colocar muito dinheiro no tráfego para poder ter um número de pessoas que paguem. Eu vejo gente ganhando muito dinheiro. Aí, o que eu percebi, assim, que existe um outro caminho, que é a gente buscar investidor. Igual naquele encontro que eu fui, que eu vi o cara interessado no nosso projeto. Claro, ele precisa ver para saber se estava mesmo. Mas eu não topei de jeito nenhum por ser pessoas e pela experiência que eu já tive. Eu saí de lá, confesso que meio angustiado diante dessa perspectiva. Aí, então, olhando para o nosso negócio e vendo que as coisas estão assim, né? E a gente sabe que precisa arregaçar as mangas e se dedicar, né? E eu vejo o nosso tempo, eu vejo o tempo da Rosalie, eu vejo o meu tempo, e a Rosalie está numa sobrevivência também, ela tem que ganhar o dinheiro para botar as coisas dela e vendo. E eu cheguei a pensar, sendo muito sincero, diante de todo esse quadro, que, assim, ainda mais assumindo essas coisas, que eu preciso estar numa condição melhor de grana, ou seja, com as coisas que eu tenho já, produtos prontos, botar dinheiro, trabalhar, e daqui uns 2, 3 meses a gente retomar o nosso projeto, com dinheiro. Isso é que eu cheguei a pensar, porque a gente não tem ideia. Aí eu cheguei até a pensar em montar uma empresa, e essa empresa ser a mesma empresa, e daquele meu produto trazer gente para o curso. Sim, como uma esteira de produto. Você está aprendendo, você quer agora fazer uma formação? Vem para cá. E aí os envolvidos que tiverem nesse projeto vai ser muito bom, porque eles já vão estar ganhando em cima de um marketing, de uma campanha que eu já fiz e vim trabalhando com os alunos. Isso é uma coisa, né? Ou a gente assume o risco, bota um pouco mais de dinheiro cada um. Eu falei que estava disposto até a fazer um empréstimo, para a gente poder assumir uma coisa assim, já de cara, e fazer as coisas. Porque se não. A questão é o tempo para o trabalho, são muito, e dinheiro. É isso. Posso falar? Pode. Eu pensando bastante, conversando até com outras pessoas, assim, batendo papo. Realisticamente falando, eu tive eu não sei, eu acho que um insight. Realisticamente falando, o nosso público o nosso candidato mais quente, quem é? É o aluno dos últimos anos de Fisi-TO. E são professores, alunos, frequentadores, é onde a coisa vai. O profissional que já está lá formado, ele, claro, um outro pode querer, mas cada um já vai seguindo um certo percurso. Depois de alguns anos que você está numa linha boba, você não vai fazer um self-healing se você está sendo bem-sucedido. Os profissionais já estabelecidos ou podem querer fazer uma coisa aqui, ver o Meir Schneider, assistir uma coisa, agregar, né? Mas a gente tem muito claro, muito conciso. Eu não sei se a gente precisa ficar no marketing desse que joga para o mundo inteiro, e do mundo inteiro vai começando a procurar quando a gente já sabe onde eles estão. Eles estão nos cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, talvez psicologia do Brasil. Não tem como fazer esse tal do tráfego, fazer e investir aí. Não tem como a gente pensar em propagandas, como a gente fazia nos velhos tempos, entrava em contato com o Crefito. Não, hoje não é bem assim, mas há de ter um jeito de chegar nessa população. A gente sabe, eu vou precisar, porque, entre parênteses, digitalizei minha tese de mestrado, que não interessa para vocês, o Wilson conhece, mas ela ficou pronta, né? Ela PUC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar os cursos de graduação em terapia ocupacional, vou fazer uma cartinha e vou mandar para os coordenadores dizendo que está, né? Quer dizer, não deve ser tão difícil a gente achar onde estão os cursos. Essa é uma coisa.
para a gente não parar de ficar assim, num investimento super grande, fazer um funil tão grande para fechar. Se a gente começar do pequeno, investir firme, já no funil fechado, né, nessa categoria, eu acho que a gente tem mais retorno para o nosso investimento. Esse é um. O 2, voltando à ideia que a Rosali colocou na outra vez, eu acho imperioso a gente começar as gravações dos 2 primeiros módulos, ou dos 3 primeiros módulos. Se vão ser as mesmas pessoas, vai ter que ser na sequência, se são pessoas diferentes. Fazer essa coordenação, engajar essa filmagem e começar a ter material pronto, a gente pode, vocês já investiram, o Wilson e Rosali investiram grana, criaram um curso, ele está aprovado, existe uma plataforma, eles lá ficaram de, sei lá, fazer a parte deles para... A gente pode começar um curso com 0 aluno, ninguém precisa saber. A gente fala, olha que sucesso. Por quê? E se a gente não gostar de alguma filmagem que ficou ruim, depois a gente refaz. Mas a gente tem um material e a gente começa a botar a mão na massa, começa a ficar gostoso, porque, olha, eu entendo. Vocês já tiveram 1 ano desse nhenhenhé. E se a gente continuar, desculpa, não é que ele quer falar nhenhenhé, tem que ficar na conversa e a coisa... Porque as propostas de marketing são exorbitantes, é um negócio... Eu acho que é muito legal, mas não precisa ser antes. Estou quase propondo fazer depois. A gente focar na produção, a gente se reunir para rever todo o roteiro de vocês, ver quem que vai dar cada aula, vamos chamar, os primeiros vão ser vocês, muito vocês 2, porque vocês já fizeram o roteiro inteiro, né? Os primeiros módulos têm muito de vocês, mas é bom já colocar uma carinha aqui, né? Uma pessoa colocando o exercício ali, eu acho que isso já vai dar cara. E a terceira coisa que eu quero falar, e vou tentar ser sucinta, é a questão da sociedade. Me assustou, Wilson, talvez por isso que eu tenha ficado exaltado, quando você falou em criar, em ter uma sociedade dentro da Corpo-Mente, do Instituto Corpo-Mente, ou fazer uma outra. Eu acho que essa parte deveria ser deixada do jeito que está. Já está lá, já está, né, montado, organizado, aí vocês iniciam, organizar melhor para a Sula também, em termos de proposta, né? O Wilson topa, olha, a gente fez aquela lista de tarefas, é muito grande, o gestor estrategista do negócio, ele precisa ter pelo menos 65%, porque ele vai ficar com tudo isso, ele fala, mas agora eu estou muito ocupado, a gente vai fazer o conteúdo enquanto isso, ele está ocupado fazendo outras coisas, faz um conteúdo ou outro, e a gente vai tocando o resto. Então, aí vai sobrar 35%, é isso, né? 35%, que pode ser dividido entre a Sula e a Rosali. Sim, Bia, o que eu gostaria de falar em relação a isso, que vocês só precisam concordar com isso, concordar com esse modelo de tipo de sociedade, para depois lá na frente, não concordo com isso, não sei o quê. Isso tem que ser acordado. Uhum. E aí tudo bem, a gente pode acordar, viabiliza, porque tem muito trampo para fazer. Talvez eu até participe dessa reunião lá na Unifesp mesmo, mas vou chorar em relação ao valor do envolvimento, para a gente poder entrar no negócio, fazer as coisas. Entrar no negócio quer dizer assim, arregaçar as mangas. O Christopher falou, eu não estou vendo postagem de vocês. Vocês precisam ter postagens lá no Instagram de vocês, nas redes sociais, para as pessoas começarem a se mobilizar e ficar interessadas em vocês. Isso é uma outra coisa que tem que fazer junto com as gravações. Porque no marketing, as pessoas, elas compram as coisas quando elas são cutucadas. A gente precisa lembrá-las da existência nossa e do que nós temos para oferecer. Então, essa produção de conteúdo é uma coisa contínua.
né? Isso é uma coisa que tem que estar junto, mas isso eu estar dando conta ali, não sei como vou conseguir, mas assim, a gente só precisa decidir isso, né? E aí, concordando com mais ou menos esse tipo de negócio, a gente pode ver como que a gente toca as outras coisas, né? E aí, essa Perfeito. coisa institucional de empresa, que é para pagar imposto e para ser legalizado, isso a gente faz do melhor jeito possível para não onerar, mas assim, as pessoas, mesmo que seja sócio, não sei o que, a gente não vai ser prejudicado. Eu também quero pensar dentro do modelo de negócio que possa favorecer esse negócio, inclusive, né? Quando eu falo esteira de produto, é isso que eu estou falando. Se eu já estou vendendo coisas lá, e eu falo, agora você não quer comprar um outro curso? Você gostou? Vai lá para o instituto. É isso, é esteira de produto, entendeu? Sim, É uma coisa levando a outra. sim, sim, Vocês entendem? Concorda, Fernanda? Bia, Sim. sim. Rosali, né? Assim, eu estou falando isso porque a Rosali trabalhou muito o ano passado. Eu trabalhei muito o ano passado. E eu entendo a dor dela do final do ano, né? De ter, falando, não aguento mais, vamos parar, porque a gente não está vendo, estava dando lives para meia dúzia de gente. Por quê? Porque tem toda uma desorganização. Mas a gente pode, isso ainda pode ser um negócio muito rentável. Eu fiz essa pesquisa lá com o Walter em relação aos outros produtos, aos outros cursos que tem, né? E a gente vê lá as pessoas que não têm muita qualificação e estão lá, né? Vendendo por causa do marketing. Então a gente não pode desprezar o marketing. Quando a gente fala de funil, Bia, o funil, o que é funil? Funil é um Não, eu processo sei. de educar as pessoas, né? Educar as É pessoas. que eu acho que essa é o modelo enlatado do marketing. E eu acho que o JAR provou que para nós precisaria de um puto investimento, de muito conteúdo, 2, 3 por semana no mínimo, por 2, 3 anos, para ir criando isso. Quando eu acho que se a gente focar especificamente nos grupos e nos locais onde frequentam os profissionais, os alunos, os recém-formados de TO e Físio, a gente, pelo menos para começar, está mais que suficiente. Ó, eu estou aqui justamente fazendo isso. Eu vou mostrar só para você ver como é que funciona. Isso que você está falando, É. isso que você está falando, a gente faz isso aqui no Facebook. Por que não está vindo Então, aqui? e eu tinha esquecido, a Fernanda tinha falado alguma coisa de contrato de risco, né? Eu também dei uma pensada, eu acho assim, sobre contrato de risco, enquanto o estava indo lá. Com os professores, poderia ser feito assim, como não tem muito dinheiro inicial, isso a gente já sabe, que a gente vai ter que pagar o mínimo possível nesse começo, eu pensei assim, aí sim, faria um contrato, né, meio que de risco, com os professores convidados, aqueles que vão fazer as aulas, não coordenadores. Pode ser com os coordenadores. Faz a aula, ele faz a aula, assina a tal da exclusividade lá que tem por 4, 5 anos que tem, né? E ele recebe, ele concorda em receber quando entrar dinheiro dos alunos e pagar os custos básicos operacionais da firma, da empresa. Né? Além disso, então, ele está realmente sendo um voluntário no momento, sabendo que ele vai receber uma quantia X que já está determinada, mas não agora, não quando ele entregar, é quando o curso receber. Né? E, por outro lado, a partir de agora, né, desse momento que ele entra como colaborador, né, ele já pode estar divulgando tanto nas mídias como no Instituto, os seus próprios cursos. Então, eu penso assim, gratuitamente, até ele receber algum dinheiro. Depois,
Não sei como é que vocês pensaram em funcionar essa coisa de outros professores, o Wilson fala bastante disso, né? Dos professores poderem dar seus cursos, né? Trazerem seus cursos, eu acho que isso é motivador, né? Então, eles podem estar dando seus cursos também. E depois vai receber para lá. O que vocês acham? Acho que o Wilson caiu, né? Não, eu estou aqui. O que caiu foi a apresentação, porque Tá. tem muita aba aberta aqui. Opa, Coordenação acadêmica, eu não pretendo, não tenho intenção de não só receber nada fora isso. Para mim, assim, se eu faço das aulas como qualquer professor e tá bom. A não ser que decida que o coordenador dos módulos vão receber um certo valor por essa coordenação, que aí pode ser, né? Aí cada um de nós aqui, na medida em que coordenar um módulo, vai receber pela coordenação desse módulo, né? Independente do seu lugar na sociedade. Sim. eu não estou conseguindo mostrar aqui a tela de como faz a seleção lá no Facebook, mas tudo bem, não precisa. Em outro momento eu mostro. Por causa de conexão de internet e tal. Então, o que eu queria dizer para vocês é que eu acho que a gente podemos avançar, sim. O que a Bia falou foi a solução que a Rosali e eu já tínhamos pensado, né, Rosali? Uma maneira da gente estimular os professores a dar aula, né, que eles possam depois dar curso. Por exemplo, a Fernanda, eu sei que ela adora dar aula, e eu já falei isso para ela. Falei, Fernanda, a gente só precisa ter os alunos. A gente tendo os alunos e estimulando os alunos no conhecimento, eles vão querer aprofundar o conhecimento. Aí vai depender muito, assim... Ou vice-versa. Ou vice-versa. A Sula pode ter um grupo que ela faz, não sei o que lá, e aí ela queira dar um curso, ela traz os alunos dela para o curso. Não os alunos do curso só, né? Os alunos do curso trazem alunos para os outros professores. Os outros professores, sendo convidados a usar a plataforma, eles trazem alunos para o curso também. Existe um outro modelo de negócio que a gente pode criar, chamado de afiliados, programa de afiliados. O que significa? A gente fala assim, para cada aluno que você trouxer, você vai ganhar 10%. Mas aí, como é recorrência, eu não sei como que é isso. Se ele vai ganhar 10% de todas as mensalidades, ou não. A gente pode dar um percentual maior na primeira mensalidade, ou quase integral, né, para quem trouxer o aluno. Então, a pessoa que trouxer aluno vai ganhar uma coisa. Recebe lá na plataforma, se inscreve lá na Eduz, não é nem nós que repassamos esse dinheiro. A gente já conta assim, a primeira mensalidade vai para quem trouxe o aluno, né? E aí a pessoa recebe, ela é estimulada, então deixa eu chamar também. E ela também vai dar aula, são outros estímulos que a gente pode fazer para poder... Além da remuneração, você está falando? Além da remuneração. A remuneração, eu acho que aquilo que os valores que a Rosali falou, eu acho que estão bons, porque está dentro do mercado. Porque a gente não tem... 80 hora aula? Quanto foi, Rosali? De 80 a 100 a 120. De 80 a 120, eu acho. De 80 a 120 hora aula. Aí, é muito pouco, talvez. Muito pouco. Nossa, gente, pelo amor de Deus, para gravar... É muito pouco. Quantas horas? Você vai pensar que a pessoa vai ficar um tempão fazendo coisa para ganhar R$1.000? Nossa, então, eu não topo nem a pau. Eu prefiro colocar no como remuneração, para mim, é tipo, prefiro ficar em casa. Que tem outras, né? Tem outras coisas, mas eu prefiro ter um pouquinho mais alto e falava, pagamos quando pudermos. Se por acaso isso afundar, é um risco seu que nós todos corremos. A pessoa que estava conversando com a gente sobre isso, não sei se foi o Cristo ou se foi o Walter, Roseli, talvez você me lembre, mas ele estava falando o seguinte, todo mundo vai querer dar aula para vocês, de graça. Por quê? Porque vai ser uma baita vitrine para eles.
Ele falando com a Isso gente. quando Mas tiver lá com os tatuados, o quando negócio tiver lá, não sei o quê, corre. a gente sabe disso. Lá no primeiro curso, que é o problema. Então, a gente sabe que tem toda essa história do trabalho, né, que a gente precisa botar foco para eu poder só, chegar nesse patamar. E, por outro lado, se a gente assume uma parcela alta e a gente não chega nesse lugar, a gente está lascado. A gente fala, eu vou ter que vender minha não, casa aqui de tem, Bordão. tem toda a razão. Por isso que eu tinha pensado diferente. Porque, sinceramente, olha, eu fico pensando no pobre professor, eu realmente ando muito tocada, talvez, com esse lado, sabe? Também, Porque eu vejo, assim, o mel do curso está nessa comunicação que o professor vai fazendo diante de uma e que vai ficar. Quer dizer, ele vai fazer uma hora aula, como se fosse uma aula normal que ele vai, só que essa hora aula ela vai se desdobrar em milhões de horas aula, em cima de um trabalho que ele fez uma vez, mas ele não tem nenhuma. Quer dizer, ele vai soltar lá os neurônios dele, as coisas que ele tem que falar, que tem que fazer, vai ganhar uma vez, como se estivesse numa sala de aula, só que vão ganhar nas costas, né, vocês, por exemplo, no caso aqui, mas qualquer pessoa, vai ganhar nas costas dele não sei quanto. Eu não sei, eu entendo, mas então você quer Fernanda, entrar na plataforma, mas eu acho que na minha entendo você. cabeça isso não fecha. Eu queria só te responder que é o seguinte: eu super estou do seu lado em relação a isso, super, vendo a situação do país, vendo as coisas, né? Por outro lado, tem outra questão. Esse negócio, a gente falou no começo, quando a gente estava conversando, a Rosalie e eu falamos, é um negócio de risco. A pessoa tem que ser muito peitudo para encarar um negócio desse, o trabalho que é e os desafios. Por isso que eu falei aqui, não dá nem para fazer distribuição de lucro para quem está na zona de conforto, né? Porque Então, mas é muito desafiante. não, eu entendi tudo isso. Agora, por isso que eu coloquei, quando eu coloquei a questão na semana passada, que eu tinha colocado também como um contrato de risco essa relação do professor, porque são professores conhecidos nossos do soft healing, não estou falando de um professor qualquer que está lá na puta que pariu, a gente está falando de colegas nossos, né? Quem que eu vou convidar aqui para dar aula de visão? É a Soninha, a Alja, sei lá a Rivi, que é uma pessoa que eu estou super na cabeça, que é uma ótima profissional, que lida com crianças super bem e tal. Mas, enfim, são pessoas nossas parceiras. Quer dizer, chegar e tentar propor um modelo um pouco diferente, que a gente não tem, que entre no risco com a gente. Mas aí, o que eu tinha pensado era, assim, uma micro porcentagem, em vez de ser um valor fechado que só vai ganhar uma vez. Ou um valor um pouco mais alto, que só vai ganhar uma vez, mas aí teria que ser mais alto. Agora, se ela entra no risco de 1%, por exemplo, das entradas, eu não sei como é que isso funcionaria, mas eu pensei num contrato de risco um pouco mais de ser parceiro do que de ser uma pessoa que você vai fazer aquela coisa e descarta daí. Essa coisa de porcentagem, eu acho que Arrisca. qualquer que seja a porcentagem, deixa inviável. Porque E- isso. e- Desculpa, fala, Wilson. Não, fala, Rosalie. Eu já Não, falei isso. eu acho arriscado, porque é uma coisa que, assim, também se der certo, é para muito tempo. E aí depois você fica atrelado a pagar essa pessoa por muito tempo, e pode ser que a gente talvez não mantenha um lucro suficiente, porque os gastos, por tudo que eu vi esse ano que eu passei, são muito grandes. Não, eu entendo, Rô, mas pode até vir grande, mas na hora de pagar tudo, plataforma, milhões de coisas, essa coisa de tráfico, de gente, não sobra nada. Mas, Rô, é óbvio que isso é em cima do lucro. X% em cima do lucro, nunca em cima do faturamento. É do lucro líquido. Mesmo sendo lucro líquido, Fernando, a minha tese é a questão de estar na zona de conforto. Porque para o negócio dar certo... 1%, não sei. Bom, tá bom. Não, já entendi. Eu acho complicado também, mas uma coisa que pode conciliar, porque eu estou vendo a preocupação da Fernanda e é muito real.
né? Quer dizer, a gente está aqui pela causa, não sei o que lá, Sim, tudo aí. a minha também. Fazendo. Por isso que eu estou pensando como a gente recompensar o professor, para não se explorar. Porque eu acho R$100 a hora-aula, assim, tipo, muito ruim. Então, ou se a gente fizer R$100 a hora-aula, R$120, R$120, 150, sei lá, R$120 a hora-aula, ele vai receber, se quando entrar, né, o dinheiro suficiente que deu para pagar as despesas e começar a pagar os professores, e pode receber este valor, porque ele não vai bloquear a imagem dele de exclusividade por 5 anos, ele pode receber esse valor durante esses 5 anos que o curso for oferecendo. Se o curso não for mais, porque não vai mais. Mas se o curso daí vai... Não, 5 anos é muito, né? São 5 cursos, né? Porque cada ano vai ter vários cursos, né? Sei lá, definir aí por quantos lançamentos aquela aula vai ser usada, não sei, um número aí, né? Que ele vai receber, então, não por uma aula, mas a aula dele vai ser usada daqui 3 meses. Eu tenho uma outra sugestão. Ah. A minha sugestão é que, nesses 2 módulos iniciais, que apenas nós demos as aulas. Não convide o professor, porque a gente é jogar no escuro, e aí depois, já mais para frente... Pronto, aí a gente amadurece, vai ter mais clareza. Sim, é uma coisa, é uma incerteza tão grande, né? Que eu estou falando isso porque a Rosali sabe o que nós vivemos no último ano, né? É uma incerteza muito grande. E entre pagar mal e depois, assim, sei lá, é melhor então não ter o professor, né? Mas a gente precisa ter a nossa cara. 2 módulos a gente dá conta. Vocês já não, acho que isso é tranquilo. Do coordenador, eu acho que pode ter participação, sim, dos coordenadores, né? Deve ter, eu acho. E os professores, gente, já fui convidado para tanto dar aula, né? E nunca ganhei nada. E fui mas mostrar é minha diferente você ser convidado na Unifesp ou num curso que está apenas começando. Quando você dá aula praticamente de graça, você dá numa grande instituição. E eles sabem disso, por isso eles pagam pouco. É muito diferente. Você está no Sírio-Libanês, você está no Einstein, você está na Unifesp. Eu sei que eu ia dar aula, não era pelo valor da aula que eles me pagavam. Mas é legal você estar dando aula no curso de pós-graduação da Unifesp. É outra história. Foi ótimo. E reverti aí paciente para a gente, né? Tudo isso. Então... o credencial. Não, mas eu gostei dessa ideia, Wilson. A gente não precisa definir o valor das aulas, porque a gente vai gravar os primeiros 2 módulos, e os primeiros 2 módulos, depois se ver se são 2 ou se são 3, a gente dá conta. Até porque eu estava olhando os módulos, os primeiros são muito vocês mesmos, né? Vocês já estruturaram. Né? Então, acho que é legal. Outra coisa... Eu posso... fala. Não, vai, filho. Não, eu só ia falar que aí o que eu posso fazer, porque eu sei que a Sônia está esperando uma conversa comigo, que ela já veio abordar o Wilson e tal, eu vou abordar, vou falar, olha, a gente ainda está com tudo informação ainda, vou entrar de ladinho com essa história, estamos ainda tentando ver como vai funcionar, como vai ser o melhor jeito e tal, mas sim, queria que você fosse dar aula, a gente ainda não sabe nada, mas está, tipo, só para sinalizar, né? Eu acho que não precisa... Mas eu ainda sou da ideia de que o professor convidado, de vez em quando, dê um módulo, ele dá o curso, ganha um valor que a gente consiga, não fica atrelado a esse curso para inviabilizar a questão que a preocupação da Rosali, mas que a gente possa dar uma chance para ele dar um curso e ele ganhar bem. Isso é uma coisa que a gente pode pensar dentro do Instituto, né? Falar, monta um curso, um workshop de um final de semana, e a gente pode atrelar isso na nossa esteira, nas nossas coisas, e você ganha lá, sei lá, 50%, os outros 50% é da estrutura do negócio, ele pode se faturar bem, entendeu? Tudo uma coisa que a gente precisa ver. Porque tudo tem um custo alto, né? E a gente tem um grande potencial das coisas darem certo, e se a gente tiver afinado,
Porque esse negócio aqui, por mais chato que seja, a gente tem que ter isso claro na nossa mente, né? Para a gente depois não ter nenhuma discórdia lá na frente, né? Isso aí depois já vai ser bom colocar tudo né, no papel. E tem um contrato mesmo, um contrato. Sim, sim. E a última coisa que a gente não falou muito são dos investidores, né? Então, que a gente dividiu aqui, ó, então, as coordenações, né? Tem coordenação acadêmica, coordenação dos módulos, cadê os parceiros? Isso. Aí tem os professores convidados e tem os investidores, quer dizer, money, né? Que a gente tinha falado de... Aí, isso eu concordo plenamente com a Fernanda, fica difícil você... Eu mesma não tenho ideia quanto que eu posso de esforço. Será que é mais importante uma quantia menor mensalmente nesse momento, né? Se eu não precisa de uma boladinha, né? Então vamos juntar, vamos ver com quem mais que a gente possa pedir. Mas para isso eu precisaria dar uma avançada um pouco melhor na questão financeira. Um micro-orçamento que seja, tentativo meio aberto, mas que dê uma certa ordem de grandeza para a gente poder ir atrás. É muito gostei bastante falar. Também dessa ideia do 10% de desconto quando traz alguém. A gente fazia também gostei. Pelo tempo e sempre tinha um ou outro. Também, né? Também Rosalie, tem como você e o Wilson darem uma trabalhadinha nessa coisa financeira, já que você teve mais dentro também, e fazer sei lá, um arcabouço? Sim, você fala uma planilha de orçamento para... e uma estimativa de quanto que vamos dizer nos próximos 6 meses, ou até, não sei, aí, qual que seria o tempo, para a gente ter né, algo para ir atrás, né? E também isso, sabe, a necessidade do recorrente ou de uma quantia única. Seria, né, o gasto fixo, né, que é o mensal. Isso. Eu acho que isso ajudaria bastante, se vocês fizessem isso. Eu realmente sinto uma baita necessidade, porque toda vez que a gente fala, me vem assim, eu sei que vocês gastaram mais que 50 mil reais até agora. Bom, mas o que isso significa? Aonde foi isso? Como que ele foi? Quanto é a perspectiva do mensal? Para mim é muito nebuloso. E aí a gente não consegue. O que foi é que foram todos os investimentos para se ter as credenciais, para se montar a marca, para se montar o site. A modelagem do curso na Unifesp. Já foram fixos que isso não vai entrar mais, né? Foi o investimento primário. Agora, nós vamos ter, claro, esse investimento daqui para frente. Então, tanto para manter o curso numa plataforma, a montagem das aulas, o custo para se editar essas aulas, né, de filmagens e tudo mais, e fora o tráfego, né? Isso eu estou falando fora a parte do marketing, né? Só mesmo da construção do próprio curso. Tá. Então, aí são duas coisas, e dá para a gente ter alguma ideia, né, de ordem de grandeza, porque aí a gente consegue, por exemplo, a Paula, estou dando o exemplo da Paula porque ela se ofereceu, né? Paula chega e fala, eu estou disposta a dar 5 mil reais. Eu falo assim, Paula, será que por mês pode ser? Porque, o nosso custo é esse, se me der 5 mil aqui, então você ajuda a gente a fazer de outra forma, entendeu? A gente cria uma linguagem para pedir ajuda para as pessoas que estão com boa vontade, mas que não estão tendo ideia do quanto é a ordem de grandeza que a gente precisa. Porque não faz nem cosquinha 5 mil de uma vez só. Não. Né? Aí eu explicar isso para ela, falar, então tá, você não está disposta a dar mais, mas se vai juntar tem como ajudar? Né? Entendeu? A gente consegue daí e a gente tem que entender que esse valor que a pessoa está colaborando, a gente tendo lucro, tirando a nossa parte, a gente faz a devolutiva no futuro. Né? Exato, mas você entende que a gente tem que ter apoiando para a gente conseguir dar esse start, que é muito desafiador para a gente, né? Exato. E eu acho bem legal, assim... Mas vocês viram, depois a gente pode ver isso, que eu estou achando que não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, né? Mas a gente vê o que é prioridade para a gente conversar. Então, Rosalie, a gente vai ter que voltar a conversar nós, né? Sim.
para a gente ver, porque essa coisa aqui que eu coloquei, né, A do definição também da porcentagem, porcentagem, né, Rosali? é uma coisa que a gente vai ter que conversar. E talvez você, Rosali, conversar com a Sula, mandar dar isso aqui, essa gravação para ela. Eu espero que não tenha caído a gravação, porque aquela hora que eu caí. Tá gravando? Tá gravando. Pelo menos tá Ah, uma tá, luz gra- vermelha aqui em cima. Tá vermelhinho, tá. tá gravando. Sim, porque eu caí aquela hora. Bom, então, para a gente poder tá fazendo isso aqui de um jeito que a gente consiga, enfim, né, Wilson, facilitar esse Wilson, entendimento e ver se ela. Porque o sócio, só não querendo ser repetitivo, o que é importante para o sócio saber são as competências que ele vai assumir. Porque ele é o dono do negócio e ele vai ter que arregaçar as mangas e dar conta daquele assunto, entendeu? Por isso que essas então, coisas de distribuição que a gente viu ter uma ideia, que eu acho que tem que ser muito clara, assim, né, para a gente poder fazer essas coisas. E dar conta mas do negócio não significa fazer. Você pode delegar, mas você tem que ser o responsável por aquilo, né? Senão a gente não vive. Eu, por exemplo, eu quero começar a viver daqui uns dias, que é muito trabalho. Não Wilson, faz eu acho que a ideia. gente pode avançar em relação a isso que você está falando, a partir da nossa Sim. conversa, porque aqui está bem o que é a né, gestão disso, gestão daquilo, né? E o Wilson até colocou melhor o que você topa fazer e o que você quer que outras pessoas da sociedade façam. Eu acho que isso já deve ser colocado. Por exemplo, você quer alguém que faça gestão de alunos e gestão dos professores, né? Você quer alguém para isso, né? Esse alguém pode ser dois alguéms, É. né? Uma Então, uma coisa que eu pensei então assim, você vamos fica dizer, mais se a claro Rosali não o que a gente está tivesse, esperando da eu ia sua. chamar uma amiga minha para ser sócia com 10%, a Unete, porque ela foi Mas nós estamos excelente. falando da Sula agora. Se a Sim, a Sula não Sula é estiver outra dentro, história, é sim, outra eu estou falando. história, mas nós estamos falando Sim, especificamente da Sula. Então, não é assim, um sócio vai ter que concordar. Eu acho que vocês deixarem claro entre vocês dois, né, a porcentagem entre, né, que a Rosali, que o Wilson vai ficar, e quanto que vai estar sendo oferecido para um terceiro sócio, sendo do grupo, né, a Sula, e o que está se esperando dela. Porque aí, por exemplo, se a Sula entrar e falar, eu topo fazer gestão dos alunos, e a Rosali fala, fico com os professores, ou vice-versa, ou qualquer outra coisa assim, aí a gente pode andar, aí a gente sabe com quem falar e vamos tocar para frente. Eu estou meio ansiosa mesmo, porque, sabe, estou com necessidade da gente decidir umas coisas para poder começar a trabalhar, senão a gente sempre vai ficar falando da necessidade de arregaçar as mangas. a Márcia tinha dito uma coisa que é importante falar para vocês. Falou, ó, eu posso dar um orçamento só dessa coisa no começo, aí vocês definem, só para vocês definirem a cara de vocês, e quando for tocar o negócio lá para frente, essas coisas das campanhas de tráfego e não sei o quê, que é isso que vai estar envolvido lá no dinheiro dela, aí a gente faz isso quando vocês já estiverem vendendo o curso. Não Então, pode contratar só um gestor de tráfego? A gente já tem tudo, vai refazer tudo, você já tem Eu também imagem, acho, tem eu acho logo, que tem assim, a tudo gente tem pronto. que assumir que a nossa cara é aquela que está no site, né? Pronto. De marca, é o nosso logo, é aquele. Eu acho que nós já acordamos isso, né? Eu acho que a Márcia realmente não tem que mexer em mais nada, mesmo que ela esteja aprimorando, né? Agora, eu acho que a gente tem realmente que tocar isso para frente, porque senão a gente não vai sair do lugar. E isso Nós me dá um... estamos de gestor de tráfego agora, pelo que o Wilson acabou de dizer. Porque tem tudo. E qualquer nova pessoa de marketing vai contratar, vai falar essas mesmas coisas e vai olhar, tem que olhar a cor, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Nós já a gente fizemos. consegue um gestor de tráfego pagando talvez uns R$ 1.200 por mês. Então, 2.000 está de bom tamanho. Então Uns já faz um 1.200. super. Mas fora o tanto que a Estava gente vai contratando colocar um no bom tráfego. profissional. A gente estava pagando para um rapaz que eu achei, ele era super bem intencionado, R$ 300. Né? Mas a gente achou que ele
enfim, mas Não, pode ser que seja as ferramentas também. Então, tudo isso a gente revê, né? Eu acho que, Wilson, você já tem tanto conhecimento sobre isso. Você não precisa mais um cara vir te dizer o que tem que fazer. Você já sabe, você está sempre se atualizando, você faz reunião com o Facebook, você precisa de alguém que ponha a mão na massa e faz essa gestão de trás, e direcione a nossa propaganda para o nosso público-alvo. Sim, mas assim, ó, essa história, só para a gente fechar. Então, né, ó, marketing tem que cuidar, né? Definição de lançamento. Como que a gente vai querer vender nosso curso? Você vai ter uma agência, porque a agência é o social media, os layouts, edição de vídeo, tudo isso, que eu estou feito tudo sozinho. Mas tudo bem, por enquanto, a gente possa continuar fazendo e a gente terceiriza para frente, né? O relacionamento com a indústria, com a Unifest é outra coisa, e gerenciar a social media, né? E as redes sociais, que são quem que vai estar gravando, quem que vai estar escrevendo as copies. Existe um profissional que é de copywriter, que escreve os textos persuasivos em relação ao nosso negócio. Existe um profissional para isso também. Então, tudo isso faz parte dessa inteligência para a gente ser bem visto, bem reconhecido e trazer aluno, que não é só o gestor de tráfego. Gestor de tráfego, para mim, é a alma, é mais importante. Mas as outras coisas também têm que ser vistas, só para vocês saberem, e que tudo isso é dinheiro que se paga, tá? Numa agência, no caso da Márcia, eles estariam fazendo essas coisas também, né? Embora falou quantidade de posts, não sei o quê, eu achei muito pouco pelo valor que a gente está pagando. Mas tudo isso é coisa da gente se ver. A Rosalie e eu, já no ano passado, fizemos contato com algumas pessoas, algumas agências. Eu lembrei, sabe, Rosalie, daquela turma lá de Santa Catarina. Eu não lembro, você lembra quanto que eles cobravam por mês? Não era tanto em relação a tudo isso. É uma coisa da gente rever também. Mas eu acho que eles queriam uma participação nos lucros, eu não tenho certeza. Então, essas coisas eu vou rever, eu vou estar conversando, e a gente então pode marcar para a gente não ficar nisso, né? Entender agora sim, que ficou combinado, que essa coisa de valor para professor vai ser depois que o negócio estiver rodando e depois que os módulo 1 e 2 estiver gravado. A gente não tem como, a gente sabe que a gente quer valorizar o professor, que é importante valorizar, né? Mas a gente não pode fazer oferta no escuro e depois nos lascar sem e, dúvida. né? Então, isso é uma coisa, responsabilidade. E se a gente achar Posso que não falar tem só como... mais uma coisa em relação a Pode, isso? tá? Por que eu estou tão preocupada com isso, né? Porque a gente não está contratando um professor no mercado, a gente está falando dos nossos poucos parceiros que trabalham com self-healing no Brasil. A gente tem um bolinho de 20 pessoas no máximo, que são as pessoas Especialista. que estão ali. Então, quando você pega e fala assim, vou te dar R$100 a hora aula, a pessoa vai dar 5 horas aula e vai ganhar R$500, e de repente ela vê vocês bombando, É. ganhando em cima delas. Vai criar um mal-estar, porque não é Eu sei qualquer disso, professor de eu sei aula, disso, entendeu? eu sei Vai criar um disso, puta do mal-estar. sim, Agora, se você eu chamar eles concordo. para Mas serem isso vai vir voluntários, depois, Fê. eles topam. Então, por isso que a gente tem que pensar um pouco em alguma coisa. Hã? O que você Desde o falou, Bia? início, Não, eu é que falei assim, é que não é de um lucro valorizar o professor. imediato, não é no primeiro, segundo, Eu terceiro. sei, Esse negócio vai vir lá para frente, né? eu Mas aí entendo, pode se mas oferecer outras coisas, tal, não sei. Não sei então, mas eu exatamente acho o que que tem mais que pode ter oferecer sem ser um alguma lucro coisa permanente. bonitinha Porque amarrada, divisão de sabe? lucro, essa coisa, se faz com sócio, sabe? Esse negócio É tem que ser verdade, legalizado, tem que é ser, verdade. sabe, na via. Então, mas pode se pensar se alguma coisa extra, Alguma, né? como você Pode chamou de pensar. acolher? Não, você chamou de um outro nome, Wilson, que você falou. Não é parceiro, você usou um termo aí que eu achei interessante. Afiliado. Afiliado, é. Alguma coisa que tenha lá na Mas frente o no grupo de afiliado é aquele que traz risco. aluno. O É, afiliado traz aluno e ganha comissão. E o é. programa de afiliado a gente precisa ter, né? Eu acho que vocês concordam, né? Uma Com comissão. Se eu certeza. vender mais que tanto, você recebe uma comissão não sei o quê, porque tua cara tá lá.
sei lá, alguma coisinha, Então, o programa de tipo um afiliado é mel. importante. Mas o que eu sempre achei no início, a importância da gente valorizar o professor. E o professor ter o retorno que seria muito maior do que a comissão da aula. Isso eu sempre Aham. pensei, e a Rosalia é testemunha. Eu sempre falei isso, né? A gente precisa ver como valorizar os professores. Porque isso E se aqui, não a gente está cobrasse fazendo esses um grupo. professores? Tá? Ele, por exemplo, esses professores, né, ficam com o direito de, por não sei quanto tempo, ministrar seus cursos na plataforma sem custo. Não dá 50% por vocês, durante um tempo. Ele fica com aquele crédito, sei lá, durante 2 anos, ele pode dar os cursos que ele quiser lá. Puta, é um puta privilégio, né? Sem custo não tem como, porque o custo do curso dele tá dentro da plataforma é custoso. Então, talvez, sei lá, Não, tira o custo, sim. Beleza, né? Sim, vai lá. o tanto que 30% ele... tem que vir para poder bancar o curso dele dentro da plataforma. Entendi, claro, não é para ter desconto. Um e-mail que a pessoa recebe para falar do curso dele, nós estamos pagando. Entendi. Um e-mail que a gente paga. Tudo tem custo. Né? Tudo bem, mas aí lá você no sabe, Handmade você tem fala, custo. você vai receber, você recebe o valor de tudo que você produzir ali, tirando os custos básicos da existência. Isso aí é super fácil de fazer. Fazer um contrato. Você vai ter um lucro de 70%, 60%, que aí já fica tudo entendido com o resto para pagar os custos. Isso já eu acho que é uma coisa legal. Eu acho que é uma coisa legal. Eu pensei, sim. E fazer o afiliado, aí fazer também isso. Quem tem um interesse em estar se divulgando, em estar promovendo, vai ter mais interesse em estar dando os cursos, por essa outra vantagem. E o Instituto começa a congregar mais gente circulando, mais gente dando curso, começa a existir, né? Porque, Bia, você sabe, eu de verdade acho que com essa pouca gente que a gente tem à disposição para poder ajudar a dar aula, esse curso, tranquilamente, todos fariam voluntariamente. Eu tenho certeza que todos dariam aula voluntária. Querem aparecer, querem... o negócio deles é ganhar mais paciente e tal, então acho que não seria um problema. O problema é quando lá na frente a pessoa percebe que ela comeu bola na hora de negociar, entendeu? Porque na hora que vocês ficarem riquinhos, pode crer. Aí também, entendeu? Né? Então, quando você oferece outras coisas, você está, de alguma forma, também se isentando, você está se acolchoando para não vir esse tipo de resposta. É mais por isso até, sabe? É a valorização, mas é também uma autoproteção. Só um comentário aqui para a gente saber que a nossa colega, que eu não vou citar o nome, de Visão, que negócio que fala de mágica, não sei o que e tal, um dos lançamentos dela deu ROI 0, o ROI 1, ROI 0. O que ela investiu, voltou. Então, esse negócio, não ganhou, às vezes, uma venda sai super bem, a outra venda não sai bem. Então, assim, oscila. Por isso que quando eu falei aquele negócio até esqueci já, né, que você tem que não sair da zona de conforto para o seu negócio, para sustentar, tá bem, não tá bem, tá bem, não tá bem, é uma coisa assim que é desafiante. É só isso que eu queria falar, não jamais desmerecendo o professor, que a gente deve valorizar sempre e criar um mecanismo de poder valorizar, né? Sim. É que a gente ser mais... Eu só queria lembrar, assim, que talvez nem todas essas pessoas também vão, no futuro, querer dar curso, ou a gente tem que pensar que a maioria das pessoas, inclusive, estão parando de atender, né? Então, não sei também até onde isso é um chamariz para tudo isso, né? Talvez tivéssemos pouquíssimas pessoas, inclusive, que quisessem dar curso, talvez a Soninha, talvez a Áurea, fora isso, ou talvez lá, né, a psicóloga, a Luciana, tal. Do restante, eu não sei, até mesmo se isso é um bom chamariz. Um bom chamariz, entendeu? Talvez a gente está aqui gastando energia, né, Rosali? Vamos fazer não sei o quê, e aí, de repente, eles nem estão interessados por causa dessa questão que a Rosali está falando.
Então, acho que é eu, por melhor a exemplo, gente sou uma começar. dessas. Deixa eu só pegar meu carregador aqui, que meu computador vai apagar. Não, tá bom. Mas eu acho que tá bom. Isso. Isso aí a gente vai A amadurecendo. gente vai ter mais clareza com os gastos, com as despesas. Então, tá. Então, vamos Tá encerrando. bom? Vamos! Nosso... Beleza. Eu tenho que almoçar ali também, pessoal. Preciso seguir o E baile aí, aqui. então, quando a gente marca a nossa próxima reunião, para dar esse espaço, já conversar sobre como vai ser o começo das gravações. Ué, vê com a Sula rapidinho eu acho que vocês têm que andar essas coisas com a gente fala pelo WhatsApp. Tá bom, então Rosalie, a gente tenta conversar depois, tá? Tá. Eu não sei se eu vou ter que levar minha mãe para pronto-socorro de novo, e aí a gente E conversa. que tem sua mãe? O que aconteceu com ela? Minha mãe está com pressão 7/8, Nossa, e ela está com marca-passo, só que ela atendida lá em São Paulo. E a gente veio você tá cedinho mandando. aqui, a minha cunhada ficou lá com ela, porque eu tinha aqui reunião, estou na casa do meu irmão, eu vou almoçar com eles. E eu não sei, talvez eu tenha que ir para São Paulo, não sei, a gente está sem saber, então estamos assim, vai lá, querido. Vai uma lá. coisa Vai lá. atrás da outra. Mas aí a gente Aí, conversa então tá. depois e vê como Tá é bom. que a gente toca, continua tocando isso, tá bom? Perfeito. Combinadíssimo. Valeu, Vai lá. gente. Bom Beijo. carnaval. Lá, 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 Fih, desculpa de eu ter lá. ficado bravo, mas eu te amo, você sabe disso, né? Melhoras Tchau. para sua mãe, Vocês estão Wilson. acostumados, pode deixar. Sim, nós nos amamos e brigamos por isso. Tchau, um beijo. Exato. Lifetime job. Valeu, gente. Valeu, beijão. Tchau. Tchau.